Olá pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre velocidade. Exatamente. Velocidade é um assunto muito pertinente no primeiro ano, muito presente em nosso dia a dia. E eu espero que vocês tenham uma boa absorção dessa matéria, desse conteúdo. Bom, você já deve ter escutado falar de velocidade em algum contexto da sua vida. Em algum momento você já deve ter se referido a uma pessoa que tem velocidade, uma pessoa que não tem velocidade, ok? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais, descrever o que é velocidade conceitualmente, fisicamente falando, tudo bom? Mas o que é velocidade então? Velocidade, pessoal, implicitamente você já sabe o que é. Você já conhece esse conceito de velocidade, mesmo nunca ter escutado isso na sua vida. Quer ver um exemplo? Como você está vendo aí na figura, olha só, suponhamos que tenhamos uma pessoa que está ali no marco inicial, 0 metros, e ela começa a correr e atinge o espaço final em 1 km. Então tem essa pessoa, ela fez todo esse percurso de 1 km. Para você poder saber se está rápido, se ela foi rápida ou foi devagar. O que precisa saber? Apenas saber a distância está suficiente para se ter ideia se foi rápido ou se foi devagar? Não, né? Precisa saber o que mais? O tempo que demorou para fazer esse deslocamento. Exatamente. Você tem o espaço final, o espaço inicial, mas precisa também, para saber se foi rápido ou devagar, do tempo. Se foi muito tempo ou se foi pouco tempo. Quer ver um exemplo? Tá aí, 1 km, né? A pessoa percorreu 1 km. Agora vamos supor que o tempo foi de 24 horas. Então foi devagar. Demorou 24 horas para percorrer o quê? 1 km, né? Então foi 1 km para 24 horas. Vamos supor então que em vez de 24 horas o tempo foi 5 minutos. Uau! Então correu muito, foi muito rápido. Entendeu só? Velocidade é essa relação de espaço com o tempo, tá? Como você está vendo na figura aí, a fórmula da velocidade média, por isso que tem esse V e esse M do lado do V, é ΔS sobre ΔT, tá? O ΔS representa a variação de espaço, é o deslocamento, é a posição final menos a posição inicial. O ΔT é o intervalo de tempo que se demorou para haver esse deslocamento. Tudo jóia? A unidade, segundo o padrão internacional, para a velocidade é o metro por segundo. Tá? Quando você fala de velocidade, você está se referindo a metros por segundo. Também tem a unidade quilômetros por hora, ok? Nós vamos saber como converter de uma para outra muito em breve. Porém, o conceito de velocidade é esse, é a variação do espaço pela variação de tempo. Se a velocidade é uma grandeza física, como nós acabamos de afirmar, e ela é medida através do velocímetro, Não sei se você já viu os guardas, eles têm esse velocímetro como se fosse um pequeno revólverzinho, formato de um revólver, que aponta para um veículo, ele sabe ali qual que é a velocidade. Essa é uma das maneiras de se saber a velocidade. O próprio velocímetro do carro também tem isso, da moto, do veículo, enfim. Como que a gente vai saber se velocidade é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar, Lembremos agora então o conceito de grandeza vetorial e grandeza escalar. A grandeza escalar, ela se faz suficiente, ela se faz completa através da informação de sua escala, através da informação do número ou do módulo, ok? Temperatura está a 23 graus Celsius, ok? Essa informação está completa apenas pelo valor da escala, tá? Você não precisa dizer para onde está apontando a temperatura. Nessa sala está fazendo 23 graus para cima e 40 graus para a esquerda. Isso não faz sentido, tá? Mas tem certas grandezas físicas que, além de você precisar de fornecer a escala, precisa também de oferecer outras informações para que esteja completa. Por exemplo, velocidade. Mas por quê? A velocidade tem módulo? Tem uma escala? Tem. Você diz que a velocidade está a 72 km por hora. Ou seja, você fornece um valor numérico e em seguida a escala, 72 km por hora. Esse é o módulo, esse é o valor numérico. Beleza, isso é o módulo. Mas é suficiente você dizer que a velocidade tem 72 km por hora, por exemplo? Não. Precisa dizer se é uma velocidade que está na direção vertical, na direção horizontal. Precisa de dizer se a velocidade aponta para algum lugar. Ela aponta para um sentido. O veículo está na estrada horizontal,
mais a velocidade aponta para a direita ou para a esquerda. Tá? De novo, direita e esquerda, no ponto de vista de quem? Né? Se for do meu ponto de vista, a minha direita está para cá. Minha direita. Mas no seu ponto de vista, a sua direita está do lado oposto. Então note que quando a gente fala de apontar para algum lugar e tudo mais, precisamos também de estabelecer do ponto de vista de quem. Esse quem que está enxergando o movimento é o referencial. De acordo com o meu ponto de vista, ou seja, usando eu como referencial, a direita é para cá. Tá? Então para você se situar, para onde aponta a direita ou a esquerda, precisa de ter em mente quem está observando. Do ponto de vista de quem. Isso é uma grandeza, são características de uma grandeza vetorial. Portanto, a velocidade depende do ponto de vista do observador. E até mesmo para você dizer se a velocidade, se um corpo tem ou não velocidade, você precisa, por exemplo, se situar da seguinte maneira. Não tem como dizer que um corpo tem velocidade ou não sem se referir a um observador. Olhe só essa figura aí que está na tela. Veja, você tem João, que está num ponto de ônibus, e tem Maria, que está dentro do ônibus, ali em pé, e tem Pedro, que é o motorista do ônibus, ok? E a pergunta que está aí é, Maria está parada ou com velocidade? Né? Uma pergunta pertinente. A Maria, ela está parada ou ela está com velocidade? Para responder essa pergunta, você precisa de pensar do ponto de vista de quem? Do ponto de vista de quem que eu vou responder se Maria está parada ou se ela está com velocidade? Porque do ponto de vista de João, Maria está em movimento. Junto com o ônibus, Maria está se movimentando. Então Maria tem velocidade. Mas, do ponto de vista de Pedro, que está dentro do ônibus, dirigindo, ele vai ver Maria parada. Maria está lá atrás parada, então Pedro está vendo Maria parada. Portanto, para Pedro, Maria não tem velocidade. Nota, essa é uma característica de grandeza vetorial também. Tá? Ela precisa ir do ponto de vista de quem está olhando, do observador. E este exemplo do ônibus ilustra bem este caso. E aqui nós falamos sobre velocidade média, ok? A fórmula ΔS sobre ΔT diz respeito à velocidade média. Mas o que você entende se alguém lhe disser, por exemplo, que foi de uma cidade A para uma cidade B, né? Com velocidade média de 70 km por hora, tá? Durante 2 horas. Mas existe uma sutileza na velocidade média, ok? Essa sutileza é representada, por exemplo, na figura a seguir. Fala pessoal, beleza? Para ficar melhor explicado aí o que é essa sutileza da velocidade média, para você entender e ver que no final das contas se trata da mesma situação, vamos olhar esse exemplo aqui com mais calma. Ó, você tem um carro, ele sai da cidade A e vai até a cidade B, né? E ele percorre aí, ó, 140 km, ou seja, o espaço inicial dele é 0, no 0 km, e o espaço final é no 140. Então, o deslocamento dele foi 140 km, ok? E o tempo que demorou para acontecer esse deslocamento foi de 2 horas, tá? Para você calcular a velocidade média, a fórmula já é dada, né? Velocidade média é igual à variação do espaço, ou seja, o deslocamento, dividido pela variação do tempo, né? E que é igual, né? Nesse caso, é o espaço... Nesse caso não, em todos os casos vai ser o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, ok? Bom, nós temos esses valores aqui nesse esquema, então vamos substituir esses valores aqui na equação. Então vai ficar, o espaço final é 140, o espaço inicial é 0, e a unidade de medida, né, de espaço é aqui quilômetros, ok? O tempo final e o tempo inicial são 2 horas, tá? Então, 140 menos 0 é 140. Dividido por 2 vai dar 70. Então fica 70 km por hora, ok? Então, esse carro aqui, ele andou todo esse percurso entre a cidade A e a cidade B
com essa velocidade constante de 70 km por hora. Vamos supor, então, esse primeiro exemplo é isso. Um percurso a velocidade constante, ok? Agora, para você entender que a velocidade média ela pode representar outras situações, veja, vamos fazer uma pequena alteração nesse exercício aí. Bom, pessoal, vamos supor agora que no meio do caminho, ou seja, no quilômetro 70, ele parou para abastecer num posto e ficou ali por meia hora. Ficou ali conversando, comendo, por 30 minutos, tá? Abasteceu, comeu, tomou um café, viu as mensagens e para pegar a estrada de novo, ok? Então, olha só. Na primeira metade do caminho, ele percorreu em 1 hora, tá? E aí, ele vai ficar 30 minutos aqui parado, tá? Então, ele está aqui 30 minutos parado. Beleza? Ou nós podemos também falar sobre essa quantidade de tempo como sendo meia hora, né? 30 minutos ou 0,5 horas, ok? Que é metade de uma hora. Tudo bem. Bom, supondo aí que ele tenha 2 horas para chegar, né, entre a cidade A e a cidade B, já foram 1 hora e já foi meia hora aqui no posto. Então ele tem meia hora aqui, né, para chegar na cidade B. Ou 0,5 hora, né? Quando nós vamos falar de um problema físico, é interessante a gente não ficar trabalhando com 2 unidades diferentes, como minutos e horas, para uma mesma grandeza de tempo. É interessante deixar tudo na mesma unidade, para uma mesma grandeza. Então, se a gente está falando em hora, vamos deixar tudo em hora. Ou falamos de minutos, então deixamos tudo em minutos. Mas vamos deixar tudo em horas, porque é o padrão. Então tá aí, meia hora. Bom, vamos calcular então qual que vai ser a velocidade média entre a cidade A e a cidade B. Ok? Então vamos lá. Novamente, ó. Velocidade média é a variação do espaço total dividido pela variação do tempo, né? Qual que foi o deslocamento que ele teve durante essas 2 horas, né? Ó, daqui do quilômetro 0, quilômetro 40. Esse foi o deslocamento, 140 quilômetros. Qual foi o tempo que ele demorou? 1 hora, mais meia hora no posto, mais meia hora viajando, totalizando 2 horas. Olha, 70 km por hora. É a mesma velocidade que no caso anterior, onde havia apenas a velocidade constante, o percurso linear. Então perceba que quando você fala que um corpo ele viajou, né, com a média de velocidade de 70 km, não quer dizer que ele percorreu o percurso todo como sendo 70 km por hora. Ele pode ter parado no posto e aqui ele foi mais rápido para compensar esse período que ele estava parado, né? Então, assim, na média, é como se essa situação fosse a de que ele estivesse percorrendo todo o percurso a 70 km por hora. Tudo bem? É isso que quer dizer a velocidade média.